Fala impressionadores, Francisco aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que você pode construir esse tipo de gráfico aqui. Aqui a gente tem um box plot na parte de cima e um histograma com curva de densidade aqui na parte de baixo. Esse tipo de gráfico é muito útil quando a gente está fazendo uma análise exploratória e na nossa base de dados tem alguns valores numéricos contínuos. Porque aqui você consegue ter tanto a noção de comportamento da distribuição desses valores, quanto também uma análise para verificar se existem valores discrepantes, os famosos outliers, junto aqui com box plots. Então esse tipo de gráfico permite a você uma visualização rápida desses dois comportamentos, distribuição e valores discrepantes. Nesse vídeo a gente vai usar a biblioteca Seaborn, que é construída em cima do Matplotlib. Então vai ser um excelente vídeo para você fazer aí uma revisão, né, dos principais elementos gráficos que tem dentro de um gráfico do Matplotlib. E você também vai ter aí uma função, a gente vai desenvolver uma função que vai gerar esse tipo de gráfico, de forma que você possa reaproveitar o código em todos os seus projetos de análise exploratória. Antes da gente continuar aqui no conteúdo do vídeo, dá uma olhada na descrição. Na descrição você vai encontrar um link para baixar o material que eu vou utilizar aqui. Eu vou utilizar um Jupyter Notebook, onde eu vou desenvolver todo o código e toda a linha de raciocínio. Então você vai poder baixar esse Jupyter Notebook aí no link que está na descrição. E você também vai poder baixar a base de dados que a gente vai utilizar aqui para construir esse gráfico de referência e que você vai poder reaproveitar o código em qualquer outro projeto que você tenha. Tá? Então aí na descrição você vai ter um link para baixar todo esse material. E também na descrição você vai encontrar um link para um mini curso de análise de dados, para você continuar aprimorando as suas técnicas, continuar estudando para evoluir dentro da sua carreira de dados com o nosso material, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai fazer uma composição de box plots com histograma. Obviamente que eu vou fazer uma revisão do que é cada um desses gráficos, tá? E como eu falei, a gente vai utilizar o Seaborn para isso. Tá bom? Então vamos lá. A base de dados que eu vou utilizar é uma base bastante simples, tá? Só para a gente poder focar nos gráficos em si, que é uma base de dados de uma pessoa que fez aí uma pesquisa na internet por preços de um fone de ouvido que ela queria comprar, tá bom? Então, eu estou usando aqui nesse vídeo o meu VS Code, tá? Então aqui eu tenho uma pasta chamada dados, dentro dessa pasta eu tenho aqui um arquivo CSV que tem os preços aí dessa consulta que essa pessoa fez em diversos sites da internet, tá bom? Então eu já tenho aqui o caminho, tá? E eu já importei aqui o pandas, porque eu vou criar aqui um data frame para a gente poder trabalhar com esse conjunto de dados. Então eu vou chamar esse data frame aqui de df e vou botar aqui pd.readCSV e vamos dar uma olhada nos nossos dados. Tá bom? Então, ó, aqui a gente tem uma coluna, tá, chamada price, que é preço em inglês, e tá aqui os preços, tá? Essa pessoa fez aí uma consulta em 100 produtos, né? Em 100 sites para para achar esse fone de ouvido que ela quer comprar. Beleza? Então, como sempre, né? É bom a gente conferir os tipos que a gente tem. Então, vamos nos certificar que realmente esses valores aqui são numéricos, tá? É sempre bom você fazer essa conferência. Então, para isso, a gente pode usar aqui um def.info. Então, a gente tem aqui uma única coluna, que é a coluna price, tem 100 valores, todos eles não nulos, tá? E o tipo aqui, float, que é o tipo que a gente espera realmente aí para valores de preço, tá bom? Então, é sempre bom você fazer essa conferência. E a gente também pode aqui fazer um describe para entender esse conjunto de valores numéricos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a contagem, então a gente tem 100 valores, tá? Aqui a gente tem a média desses preços, então, ó, 190,77, o desvio padrão, o valor mínimo, 149, então o menor valor que ela encontrou para esse fone de ouvido que ela quer comprar é 149, o valor máximo, 239, então percebe que você tem uma grande variação de preços, né? Nada que a gente já não esteja muito acostumado, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente sempre faz essa pesquisa, então aqui no caso essa pessoa, né, ela deve ter usado aí algum site que faz pesquisa e tal, e conseguiu baixar de 100 fontes diferentes os valores desse fone de ouvido que ela quer, e o menor valor que ela conseguiu foi 149, e o maior valor que ela conseguiu
foi 239. E aqui a gente tem os quartis, tá? E esses quartis aqui eu vou discutir com vocês um pouquinho mais adiante quando a gente for falar ali sobre o diagrama de caixa, né, sobre o box plot, porque eu acho que faz mais sentido, é mais fácil de entender o significado desses quartis quando a gente está discutindo dentro de box plots, tá bom? Então aqui a gente tem essa situação. Se você quiser que isso daqui se apresente de uma forma um pouquinho melhor, né, sem todas essas casas decimais, você tem como fazer isso com uma opção, tá, do Pandas. Você pode vir aqui e botar with, né, que é um gerenciador de contextos. Isso aqui não só do Pandas, mas do Python de uma forma geral. Tá? Esse with é com em inglês. Então você vai dizer para ele, ó, com uma determinada configuração, faça alguma coisa. Tá? Então o que eu quero? Eu quero pegar aqui pd.optionContext. Tá? Então, como eu falei, essa palavra reservada with aqui, ela define um contexto dentro do Python. Então eu estou pegando aqui do Pandas uma opção de contexto. Tá? E o que eu quero? Eu quero que apareça os números float, tá? De uma determinada forma. Não faz sentido aparecer aqui com todas essas casas decimais. Tá? Então eu vou passar aqui float format, ok? E vou botar aqui uma opção que é para aparecer com duas casas decimais. Tá? Então, ó, float format, vírgula, e aqui eu estou abrindo uma string e passando 2.2f. Para quem já conhece um pouco de formatação de string do Python, sabe que isso daqui é uma forma de você dizer que você quer que um float apareça com duas casas decimais. Tá? Vou botar aqui no final .format, vou botar 2 pontos, e aqui eu vou dizer que display. Tá? Display é uma função que já existe dentro de Jupyter Notebooks. Quando você está trabalhando com Jupyter Notebook, você já tem essa função display disponível, tá? Você não precisa importar. Se você reparar, eu não fez nenhum tipo de importação aqui. E eu vou botar aqui def.describe. Tá? E daí a gente vai ter o mesmo resultado, só que agora aqui com menos casas decimais, então fica mais fácil da gente entender o resultado. Tá bom? Isso daqui é simplesmente um parâmetro visual aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos parar para pensar aqui. Quando a gente fala de preço de coisas, em princípio, a gente pode ter qualquer valor, tá? É claro que, dependendo do produto, a gente espera uma faixa de valores. Então, aqui no caso, essa pessoa pesquisou ali fone de ouvido que ela quer comprar, tá? E a gente tem aqui o valor mínimo de 149 e o valor máximo de 239 nessa pesquisa que ela fez. Mas para pensar. Em princípio, pode ter qualquer valor dentro dessa faixa. Você pode ter 149, você pode ter 149 e 1 centavo, 149 e 14 centavos, 155 e 3 centavos. Em princípio, nada impede esse tipo de situação, tá? É claro que a gente está acostumado a ter valores ou inteiros para preço ou aqueles famosos valores lá com 0,99, certo? R$ 99,99, certo? A gente sabe que existe alguns tipos de valores mais comuns dentro de preço, mas conceitualmente falando, a gente pode ter qualquer valor dentro dessa faixa. Quando a gente tem uma variável com essa característica, a gente diz que ela é uma variável quantitativa contínua, tá? E por que isso é importante? Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente fala de preço, vamos dar uma olhada aqui nessa coluna price, tá? E eu vou botar aqui um value counts, ok? Esse value counts é um método de série do Pandas, tá? Então, ó, estou olhando a coluna price, tá? Que é preço. Então, ela é uma série do Pandas, tá? E eu tenho aqui .value counts, que é para contar quantos valores tem, né? Para cada valor que aparece nessa coluna, quantas vezes ele aparece. Então, ó, a gente tem essa situação aqui. O valor que mais aparece é 199, tá? Então, repara aqui que esses preços aqui, por algum motivo, né, todos eles acabam se comportando como sendo inteiros, né? A gente não tem efetivamente os centavos, né? Os centavos aqui são todos zero. Então, pode ser que quando ela fez essa pesquisa aí, ela arredondou os valores, enfim, aí depende muito, né, do que essa pessoa fez, tá? Mas a gente percebe aqui esse comportamento, ok? E o valor que mais aparece é 199, o segundo valor que mais aparece é 189, e assim sucessivamente. E a gente percebe aqui que tem vários valores aqui que aparecem apenas uma vez, tá? Agora, quando a gente está falando aí de valores, né, que tem essa expectativa de serem contínuos, nem sempre isso daqui é interessante. Às vezes é mais interessante a gente ter uma ideia de quantos valores existem dentro de uma determinada faixa, tá? Porque aqui são simplesmente 100 preços que ela consultou, né, em 100 diferentes varejistas online ou alguma coisa nesse sentido.
Mas poderia ser 1.000, poderia ser 2.000, poderia ter uma série, né, de outros valores. E muitas das vezes faz muito mais sentido o quê? A gente olhar faixas de valores ao invés dos valores individuais. Tá? E daí vem a ideia de você pegar uma variável contínua e transformar ela em uma variável dividida em intervalos. Tá bom? E essa linha de raciocínio, ela é conseguida como? A gente pode vir aqui, olhar essa coluna price novamente, botar aqui um value counts, e a gente pode agora dizer que é para dividir, né, esses valores em uma determinada quantidade de intervalos. Para isso que serve o parâmetro bins. Tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, bins igual a 10, o que ela vai fazer? Ele vai dividir aqui em intervalos. Ele vai dividir em 10 intervalos, porque eu pedi dessa forma, e daí a gente percebe aqui, ó, que 30 desses preços aqui estão no intervalo entre 194 e 203 reais. Tá? Para esse tipo de variável, muitas das vezes isso faz mais sentido, né? Você sabe que exatamente um valor, às vezes, não é muito significativo. Agora, quando você olha uma faixa, boa parte dos preços estão em uma determinada faixa. Isso, muitas das vezes, é mais informativo do que simplesmente os valores individuais, tá? Quando a gente está falando aí de uma série contínua, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui, ó, 30 dos valores, né? Como a gente tem 100 valores, isso significa que 30% dos valores estão entre 194 e 203, 20% entre 185 e 194 e assim sucessivamente, tá bom? E a gente também pode, né, para facilitar, colocar isso em ordem crescente, né, no que diz respeito aqui aos nossos valores. Então a gente pode botar aqui um ponto sort index, né? Então a gente vai ter agora isso daqui em ordem crescente, tá? Desde o menor valor possível até o maior valor, né? então a gente percebe aqui, ó, que tem apenas um fone de ouvido, né, dentro dessa faixa aqui, tá? De 148,90 até 158. E daí aqui nessa outra faixa a gente tem 4, depois 11, depois 17, até que a gente percebe um maior acúmulo aqui, né, dentro dessa faixa de 194 até 203, e depois vai diminuindo até que a gente chega e só tem um fone de ouvido aqui dentro da faixa de 230 até 239, tá? Que é justamente aquele que a gente tinha visto, que tem o valor de 239. Então isso daqui acaba sendo mais informativo. Isso daqui a gente consegue perceber onde que a gente tem mais acúmulos, mais acúmulo, né, de valor, né, mais acúmulo de fones de ouvido. A gente consegue entender muito melhor a distribuição de preços desse produto no mercado. Tá? Então, essa ideia é uma ideia que está por trás dos histogramas. Tá? Isso daqui que a gente está discutindo é basicamente a linha de raciocínio por trás dos histogramas. Beleza? Então, vai ser isso que eu vou discutir aqui com vocês agora, essa parte dos histogramas. Tá? Então, vamos falar aqui sobre histogramas. Então, um histograma é uma representação visual da distribuição de dados quantitativos. Tá? Então, para a gente construir um histograma, o primeiro passo é agrupar o intervalo de valores, dividir o intervalo em uma série, dividir todo o intervalo de valores, né, em uma série de intervalos e depois contar quantos valores caem em cada intervalo, que é exatamente isso daqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui o nosso gráfico e daí vamos discutir algumas coisas. Vamos fazer aqui a importação. Como eu falei, eu vou usar o Seaborn, tá? E a gente costuma importar o Seaborn como SNS, e o Seaborn ele tem uma função que é a histplot, né, que é justamente aí para histogramas, ok? Então a gente vai passar aqui a variável, que é price, tá? Essa variável vem de um data frame, então data igual a df, que é o nosso data frame, tá? Então, se eu rodar essa célula aqui, ele vai botar aqui para mim um histograma, tá bom? E daí, por padrão, né, ele já divide aqui o nosso conjunto de valores em alguns intervalos, tá? Então, se você olhar a documentação lá do Seaborn, né, você pode mudar esse intervalo, eu até vou fazer isso aqui com vocês, né, mas perceba que aqui no momento ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 faixas de valores aqui, tá bom? E a gente percebe aqui um determinado comportamento desses intervalos,
tá? Então a gente percebe aqui, ó, que tem um intervalo que tem aí mais de 25 valores presentes, tá bom? A gente pode mudar essa quantidade aqui, a gente pode botar aqui, por exemplo, bins, né, que é o parâmetro referente a intervalos, tá? Você pode traduzir bins como sendo intervalo, e se a gente botar aqui 10, tá? A gente vai ter aí um outro comportamento. A gente pode mudar esse valor aqui, a gente pode botar 5, por exemplo, tá? E daí a gente vai ter aí 5 intervalos, da mesma forma que a gente pode botar valores maiores aqui. A gente pode botar 20, tá? Dentro de um curso de estatística e tal, que a gente tem, por exemplo, lá no nosso curso de ciência de dados, a gente discute, né, quais são aí os critérios para você definir, né, o melhor número de intervalos para uma determinada série, tá? Aqui eu estou usando simplesmente aspectos visuais aqui para a gente entender, mas existem sim algumas linhas de raciocínio por trás da definição desse número de intervalos, ok? Existem inclusive algumas fórmulas matemáticas, né, para a gente descobrir aí qual seria teoricamente o melhor número de intervalos para você ter uma boa visualização da sua distribuição, mas aqui nesse vídeo, para ele não ficar muito maior, a gente não vai abordar muito isso, mas a gente tem tudo isso dentro do nosso curso de ciência de dados, tá bom? Então aqui a gente tem 10 intervalos, tá? Que são os 10 intervalos, por exemplo, que a gente definiu aqui dentro do Pandas. Então, basicamente, isso daqui é um histograma. Então, perceba que a gente consegue ter aqui uma visualização da distribuição de valores desses preços, tá bom? Então, a gente percebe aqui, ó, que existe um acúmulo por volta dessa região aqui, especialmente aqui por volta dessa região aí ao redor de 200, tá? 200 dólares, 200 reais, enfim, tá? Dependendo aí da moeda de onde foi feita essa pesquisa, tá? E a gente percebe, né, pela própria linha de raciocínio que leva à construção de um histograma, né, um comportamento aqui que não é muito suavizado, tá? Justamente por isso que existe um parâmetro aqui que a gente pode colocar, que é o KDE, tá? Então, ó, a gente pode vir aqui e botar um parâmetro KDE igual a true, ok? E o que é esse KDE? Repara que agora apareceu uma linha aqui, certo? Então, ó, até deixei aqui para vocês, né? Todo mundo que baixa o material aí na descrição sempre tem acesso ao notebook. Eu sempre deixo aí alguns textos, às vezes alguns links, né, para ajudar a pessoa que eventualmente baixe esse material, tá? Então, ó, o KDE é uma sigla, né, que vem do inglês de Kernel Density Estimation, tá? E basicamente ele busca visualizar de uma forma mais suave uma variável contínua quando comparado a um histograma. Quando a gente tem um histograma como esse daqui, né, a gente acaba tendo aí uma visão meio quebrada, né? Justamente por causa da ideia de intervalos, ok? E o KDE é uma linha que tende a suavizar, só para facilitar você entender um pouco melhor a distribuição, tá? É um recurso visual aí para você entender um pouco melhor a distribuição. É claro, matematicamente falando, tem outras coisas por trás disso, né? Aquele D ali de density, né, de densidade, tá, tem um significado que a gente discute, né, quando a gente está fazendo discussões aí mais do ponto de vista estatístico. Se você quiser que a gente faça um vídeo específico sobre isso, deixa aí nos comentários, tá? Eu sempre leio os comentários, então deixa aí que a gente pode fazer um vídeo abordando essas tecnicidades um pouco melhor, tá? Aqui eu estou abordando simplesmente do ponto de vista visual. A curva do KDE, ele ajuda você, né, tendo em vista que a gente tem essas quebras aqui no histograma, ajuda você a visualizar a distribuição de uma forma um pouco mais suave, tá? Mas aquele D de densidade tem uma série de consequências a respeito disso, né? Do ponto de vista de probabilidade dos valores entrarem em uma determinada faixa, tá? Tem toda uma linha de raciocínio estatística, matemática por trás, que nesse vídeo, novamente, eu não vou entrar muito no aspecto, tá? Agora, do ponto de vista gráfico, ele ajuda você nessa linha aqui, ajuda você a entender um pouco melhor a distribuição de valores, né? A gente percebe aqui, ó, que essa linha, né, ela vai chegando no máximo aqui, novamente, né, ao redor aí de 190. Então, a gente já sabe que boa parte dos preços estão aí realmente ao redor de 190. Beleza? Então, aqui pra gente vai ser basicamente essa informação, vai ser basicamente essa linha de raciocínio que eu vou adotar com vocês. Beleza? Então, essa daqui é a parte do histograma. Vamos dar uma olhada agora na parte do boxplot, né? Porque, afinal de contas, o nosso objetivo é fazer um gráfico que mostre os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Então, aqui tem um texto novamente, né? Para quem baixar aí o material, vai ter esse texto explicando o que é um boxplot e tal, tá? Mas basicamente é um método para demonstrar graficamente a localidade. Localidade é uma outra forma de falar tendência central.
dispersão e assimetria de grupos de dados numéricos através de seus quartis, tá bom? Aí tem todo um texto aqui, não vou ficar lendo que seria absurdamente maçante. Vamos pegar aqui uma figura, tá? Que eu acho que vai ajudar bastante. Ok? Então, boxplot, né, em inglês ou em português, a gente acaba falando boxplot em português também, tá? São poucas as pessoas que eu conheço que não falam boxplot, mas em português a gente chamaria de diagrama de caixa, tá? Justamente porque a gente tem essa caixinha aqui dentro, tá bom? Então, ó, no boxplot, você tem alguns artifícios gráficos aqui que ajudam você a entender alguns comportamentos do seu conjunto de dados, beleza? Então, ó, a gente tem simbolizado aí por pontos, que nem aqui é o caso, ou, enfim, por por alguma outra figura geométrica, o que a gente chama de outliers, que são valores discrepantes, tá? E esses valores discrepantes, eles são valores que, em princípio, eles não seguem a tendência dos outros valores, tá? Isso tem uma série de consequências. Para quem já está acostumado aí um pouco com a área de dados, né, sabe que uma das coisas que a gente precisa fazer dentro de uma análise, especialmente se a gente vai colocar esses conjuntos de dados para treinar o modelo de machine learning, é você definir o que você vai fazer com os valores discrepantes, porque isso pode gerar problemas durante o treinamento do seu modelo de machine learning. Então, o que você vai fazer? Você vai retirar esses valores discrepantes, você vai substituir eles por algum outro valor, né? A mediana, a média, enfim, daí existem uma série de possibilidades aí do que a gente chama de imputação de valores, né? Então, o diagrama de caixa, né, visualmente falando, a importância dele é basicamente, uma das importâncias, né, é basicamente essa de você reconhecer facilmente valores discrepantes, tá? E esses valores discrepantes, eles são reconhecidos a partir de duas continhas, tá? Que é Q1 menos 1,5 vezes IQR, tá? E Q3 mais 1,5 vezes IQR. Que continhas são essas? Tá? O que significa esse Q1, esse Q3, esse IQR, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui o nosso describe, porque ele vai ajudar bastante a gente a entender isso, tá? Então, vou vir aqui, vou copiar aqui aquela linha de código, né, que a gente usou no describe. Então, ó, a gente tem aqui, ó, 25%, 50%, 75%, tá? Vamos começar pelo 50%. Então, o 50% é 189. O que significa isso? Isso daí é o valor, tá? Abaixo do qual a gente tem 50% dos nossos valores, tá bom? Então, ele é como se ele pegasse e dividisse o nosso conjunto de dados ao meio, tá? Não é a média, ok? Esse 50% aqui é a mediana, tá bom? Imagina o seguinte, você pegou todos os seus preços, colocou em ordem, aí você foi lá no meio e viu lá o que dividia metade do seu conjunto de dados. Isso é a mediana, isso é o quartil 50%, tá? É a mesma coisa. E nesse caso aqui seria 189, tá? Nesse nosso desenho genérico, tá? Isso daqui é um desenho genérico. Depois a gente vai fazer o nosso boxplot lá para o nosso conjunto de dados, tá bom? É essa linha aqui, ó. Tanto que tá aqui, ó, median, que isso aqui tá em inglês, né? Mas seria a nossa mediana. Mediana, então, divide o seu conjunto de dados ao meio. O que é o Q1? O Q1 divide o seu conjunto de dados em 25% e 75%. Ou seja, o Q1 ali é o valor abaixo do qual nós temos 25% dos nossos dados, e o Q3 é o valor abaixo do qual nós temos 75% dos nossos dados, tá? Tanto que tem aqui, ó, 25 e 75, tá? Em percentil, porque você pode imaginar, né, que nem eu falei, 25% dos nossos dados e 75% dos nossos dados, tá? Que estão abaixo desse valor aqui, tá bom? Então, basicamente, é isso que significa os nossos quartis. E daí, esse intervalo aqui entre o Q1 e o Q3 é chamado de intervalo interquartil ou amplitude interquartil, tá? Novamente, né, é muito comum quando a gente está trabalhando em ciência de dados e tal, a gente usar as siglas em inglês, até por isso que eu estou deixando a figura aqui em inglês, tá? Achei essa figura aqui na internet, se você botar aí no Google Imagens, Boxplot é uma das primeiras que aparece, tá? Por isso que eu fiz questão de deixar isso daqui, mas você também pode aparecer em alguns materiais como sendo AIQ, né, em português, amplitude interquartil, tá bom? Então você pode encontrar dessa forma também. Então, basicamente, uma continha matemática, tá? Que costuma ser feita para você definir outliers inferiores e superiores, tá? É você pegar esse intervalo interquartil, multiplicar por 1,5. E daí você vai pegar o Q1, tá? Que é o primeiro quartil, aquele que define 25% dos valores abaixo desse valor, tá? E fazer Q1 menos 1,5 vezes o intervalo interquartil. Se você tiver pontos abaixo disso aqui, vão ser outliers inferiores,
tá? E se você pegar Q3 mais 1,5 vezes o intervalo interquartil, se você tiver valores acima disso, vão ser os outliers, os valores discrepantes superiores, beleza? Esse 1,5 aqui não é um valor mágico nem nada nesse sentido, tá? Existem, inclusive, algumas situações onde você pode mudar esse valor. Esse valor é simplesmente o mais comum, é o que aparece mais vezes na literatura, mas você pode ter alguns contextos onde vão ser utilizados valores diferentes disso, tá bom? Mas esse daqui é o mais comum, é o que geralmente a gente começa o nosso estudo, mas se você, dentro do seu estudo aí, sabe que nessa área aqui que eu estou estudando e tal, é utilizado um outro valor por algum outro motivo, tá? Daí você vai e muda isso daqui, tá bom? Mas, em princípio, esse é o valor mais comum de multiplicar esse intervalo interquartil para poder fazer essas continhas aqui, tá bom? Então, nessa figura genérica, tá? Isso daqui ainda não é o box plot do nosso conjunto de dados. Nessa figura genérica, a gente tem outliers inferiores e outliers superiores, tá bom? Ou seja, abaixo, né, desse mínimo definido por essa continha e acima desse máximo definido por essa continha, tá bom? Então, basicamente, é esse aí o nosso significado. E, novamente, se você baixar o nosso material e tal, tem um texto aqui que explica isso passo a passo, tá? Então, basicamente, você pode ler isso aqui depois com um pouco mais de calma, mas é só para tentar deixar todo mundo aí na mesma linha de raciocínio. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente pode, né, fazer um box plot utilizando o Seaborn? Vamos criar aqui uma célula para a gente e vamos botar aqui sns.boxplot, tá bom? E o que eu vou colocar aqui? Eu posso colocar x igual a price, que é o nome da nossa coluna, né? E o nosso conjunto de dados, né? Então o nosso data aqui, né, vem do nosso data frame def, beleza? Então, se eu rodar essa célula aqui, a gente vai ter aqui um box plot, tá bom? Para o nosso conjunto de dados, tá? E, novamente, né? Lembra o seguinte, vamos discutir agora um pouquinho mais de calma. A gente já percebe aqui que a gente tem um outlier, tá? Repara aqui que, né, por padrão, né, o Seaborn, ele não coloca bolinhas, né? Ele coloca aqui um losango, né? Por isso que eu falei alguma figura geométrica, né? Então, aqui, ó, a gente tinha essas bolinhas, né? E aqui a gente tem um losango. A gente percebe que a gente tem aqui um outlier. Então, aquele valor máximo que a gente tinha lá, 239, se a gente considerar essa continha, né, ele é considerado um outlier, ok? Então, dentro do comportamento dos nossos dados, o nosso máximo, na verdade, vai estar um pouquinho mais para cá, né? Vai estar aí um pouquinho abaixo de 230, aparentemente, tá bom? Isso daqui já seria um valor discrepante, tá? Considerando, novamente, essa continha aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? E para pensar o seguinte, né? Eu falei, né, que essa linha aqui é a nossa mediana, né? É aquela linha que define a metade, né, do nosso conjunto de dados, ok? 50% dos nossos dados estão abaixo dessa linha e 50% dos nossos dados estão acima dessa linha. Aqui a gente tem o nosso Q1, né? O nosso primeiro quartil. Então, 25% dos valores estão abaixo dessa linha, ok? Aqui a gente tem o nosso Q3, né? O nosso terceiro quartil. 75% dos nossos valores estão abaixo dessa linha. Então, por que essa caixinha aqui ela é importante? Ora, se a gente tem aqui essa linha dizendo que 25% dos valores estão abaixo dela, essa outra dizendo que 75% dos valores estão abaixo dela, significa que nessa caixinha aqui, né, dentro desse intervalo aqui, nós temos 50% dos nossos dados. Tá? Então, basicamente, isso daqui, né, define aí uma região de concentração. 50% dos nossos dados estão nesse intervalo. Então, é um intervalo até bem comportadinho, né? Ali por volta de 180 e 200, tá? Mais ou menos, tá? Se você quiser o valor certinho, né, basta você vir aqui, ó. Na verdade, é 179 e 199, beleza? Então, a gente tem aí 50% dos nossos dados aqui nessa faixa. Beleza? Então, por isso que o box plot ele também é importante, porque ele dá para você uma noção ali de concentração, tá? Inclusive aqui na nossa definição, né, demonstrar graficamente a localidade, tendência central, dispersão e assimetria, tá bom? Então, aqui no nosso caso, né, a gente não tem muita assimetria no nosso conjunto de dados. O que seria essa assimetria, né? Você ter um deslocamento dessa caixa ou para valores menores ou para valores maiores, né? O que seria dispersão? Essa caixa aqui, ela está ou muito pequenininha, né? Ou seja, 50% dos dados muito agrupado numa faixa muito pequena, ou ela bem larga, né? Ou seja, 50% dos dados numa faixa ali de valores bem larga, tá? Isso ali que é basicamente a dispersão, beleza?
Claro, aqui, né, eu estou falando de uma forma um pouquinho mais qualitativa, tá bom? Mas, novamente, se vocês quiserem vídeos aí um pouquinho mais detalhados, um pouquinho mais estatísticos, um pouquinho mais matemáticos, deixa aí nos comentários que a gente faz, tá? Mas, basicamente, esse é o tipo de discussão também que a gente faz lá no nosso módulo de estatística do nosso curso de ciência de dados, tá bom? Então, beleza. A gente já tem aqui o nosso histograma, né? Com a nossa curva aqui, cadê também. A gente já tem aqui o nosso boxplot, tá? Eu espero aí que vocês tenham entendido, né, a linha de raciocínio por trás de cada um. E agora está na hora da gente fazer aí a composição das duas coisas, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer essa composição? Vamos criar aqui uma outra célula, tá? E lembra o seguinte, né? O Seaborn, que eu estou utilizando aqui, ele é construído em cima do Matplotlib. Então, para eu fazer a composição desses dois gráficos, tá? Eu vou começar a usar o Matplotlib que está por baixo do Seaborn, beleza? Então, eu vou fazer aqui a importação do Matplotlib. Import matplotlib.pyplot, tá? E a gente costuma abreviar isso como PLT. E o que eu vou fazer aqui? Bom, eu preciso colocar esses dois gráficos em uma mesma figura, tá bom? Toda vez que a gente fala de gráfico e tal no Matplotlib, a gente fala, né, que a gente tem uma figura que você pode imaginar como sendo esse fundo branco aqui, okay? Que pode ser pensa como se fosse uma folha de papel, ok? E nessa folha de papel vai ser onde você vai ali, entre aspas, desenhar, né? Você vai construir o seu gráfico. E esses gráficos, eles costumam ter sistemas de eixo, certo? Então aqui a gente tem um sistema de eixo. Aqui no nosso histograma, a gente também tem um sistema de eixo, certo? A gente tem aqui, ó, o Y com a contagem e aqui o X com as faixas de preço, certo? Então, uma figura do Matplotlib, ela pode ter um ou mais sistemas de eixo. Para pensar, se eu quero ter o boxplot e o histograma, isso significa que eu quero dois sistemas de eixo. Então vai ser basicamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma figura, a gente costuma chamar figura de fig, tá? Você vai ver isso no código aí de boa parte das pessoas, e eu quero dois sistemas de eixo, tá? Que eu vou chamar aqui de AX1 e AX2. São os melhores nomes de variáveis que a gente pode ter e tal? Não, tá? Você poderia botar eixo 1, eixo 2, tá? Mas eu sempre gosto de escrever o meu código de forma que vocês vão olhar para o código de outras pessoas e entender. São essas abreviações que boa parte das pessoas usam, então são essas as abreviações que eu vou usar aqui com vocês, tá bom? Por mais que não sejam os melhores nomes de variáveis. Então eu tenho a figura e eu tenho aqui o nosso sistema de eixo. E eu vou colocar aqui PLT, né? Isso aqui vai ser igual a plt.subplots, tá? E eu vou dizer que eu quero duas linhas e uma coluna. Vocês já vão entender por quê. N-rows igual a 2 e N-cols igual a 1. O que significa isso? Vamos lá, vamos olhar aqui. O que a gente quer é isso, tá? A gente pode dizer para o Matplotlib o seguinte, olha, eu quero esses dois sistemas de eixo, um em cima do outro. Isso daqui é o boxplot, isso daqui é o nosso histograma. Um está acima do outro. Você pode imaginar isso aqui como sendo duas linhas, certo? A primeira linha com esse gráfico e a segunda linha com esse gráfico aqui, tá bom? Então, basicamente, essa é a maneira, essa é a linguagem ali por trás do Matplotlib. E por que uma única coluna? Porque, efetivamente, a gente só tem uma coluna, esse gráfico em cima desse, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, 4 gráficos, seria 2, 2. 2 linhas, 2 colunas, tá? Então, aqui, e se eu tivesse alguma outra coisa aqui, né, um outro boxplot aqui, um outro histograma aqui, seria a segunda coluna de gráficos, tá bom? Então, basicamente, essa que é a linguagem ali que o Matplotlib usa por baixo dos panos, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que eu quero o boxplot em cima, certo? Então, vou botar aqui boxplot x igual a price, data igual a df, igualzinho o que a gente tinha aqui, só que agora eu vou passar um terceiro parâmetro, tá? Eu vou passar um terceiro parâmetro, que é um parâmetro ax igual a ax1. Então, existe um parâmetro, tá, nas funções do Seaborn para os quais você pode passar um determinado sistema de eixo. Então, aqui no caso, eu estou passando um dos sistemas de eixo que eu criei, o ax1, tá bom? E a gente vai ver o resultado disso daqui a pouco. E aqui, sns.istplot, tá? X igual a price, data igual a df, ax igual a ax2, certo? E no nosso histograma, a gente tinha passado mais alguns parâmetros, então vamos colocar eles aqui. Bins igual a 10, tá? E KDE igual a true.
Então, basicamente, isso daqui é a mesma coisa que eu tinha posto anteriormente aqui, tá? Então, ó, é exatamente o mesmo código, sendo que eu passei um outro parâmetro aqui ao final, que é a x igual a x2. Beleza? Tem muito ainda para a gente fazer aqui, mas vamos dar uma olhada no resultado. plt.show. Então, ó, a gente já tem aí um pouquinho daquilo que a gente quer. A gente já tem o boxplot em cima, a gente já tem aqui o nosso histograma embaixo. Só que a proporção deles está estranha, né? Porque eles estão ocupando aí basicamente o mesmo espaço, né? O tamanho desses dois gráficos é o mesmo, ok? O price aqui, né, em cima, tá cortado, né? E, enfim, tá feio o gráfico, certo? A gente vai melhorar bastante isso daqui. Mas eu só quero mostrar para vocês a linha de raciocínio, tá? Eu criei uma figura, disse que nessa figura tem que ter dois sistemas de eixos, a disposição deles, né? Duas linhas e uma única coluna. Então, ó, isso daqui é a primeira linha de gráfico, essa daqui é a segunda, e só tem uma coluna, porque eles estão um acima do outro, tá? Isso aqui que é o significado. Mesmo código que a gente usou antes para o boxplot, sendo que aqui eu estou dizendo qual é o sistema de eixo. Mesmo código que a gente usou antes para o histograma, sendo que aqui eu estou dizendo qual é o sistema de eixo. plt.show mostra o gráfico, tá? Então, esse daqui é o esqueleto em cima do qual nós vamos trabalhar agora para deixar esse gráfico um pouco mais bonito, né? Eu vou chegar nisso daqui com vocês. Um gráfico, na minha opinião, bem melhor apresentado do que aquele ali. Então, a partir de agora, vai ser basicamente uma aula de Matplotlib, tá? A gente vai aprender aí uma série de coisas envolvendo o Matplotlib, tá bom? Então, vamos lá. Tendo em vista que eu vou trabalhar em cima disso daqui, eu vou copiar essas linhas, vou colocar aqui numa outra célula, tá? E eu vou deixar isso aqui de referência, né? Pra gente poder, olha, era assim, ficou desse outro jeito, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dizer que esses dois gráficos, eles têm que compartilhar o eixo X, tá? Não faz muito sentido eu repetir o eixo X nos dois gráficos, eles já estão um acima do outro, então eu poderia compartilhar esse eixo X. Isso já resolveria esse problema aqui, por exemplo, né, do price ficar atrás do outro, tá? Então, a gente pode vir aqui no subplots e passar aqui share x igual a true. Né? Share é compartilhar, x é x, certo? Então, basicamente, eu estou dizendo, olha, compartilhe o eixo x. Se eu rodar essa célula agora, repara, né, que não tem mais os valores aqui, certo? Porque agora eu disse que é para compartilhar. E a gente também pode, né, sumir aqui com esse price aqui, né? Não faz sentido a gente repetir aqui o nome do eixo, tá bom? A gente pode, em um outro momento, se livrar desse price aqui, tá? Assim como a gente não tem esse price aqui também, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer posteriormente. Mas, antes da gente fazer isso, uma coisa que eu quero resolver, tá? Porque tá muito feio, né, esse gráfico aqui no que diz respeito às proporções, tá? É a gente mudar o tamanho relativo desses gráficos, tá? E como é que a gente pode fazer isso? O Matplotlib, ele enxerga isso daqui como sendo um grid, uma grade de gráficos, tá bom? Então, ó, a gente tem a figura, que é a folha em branco, né? O fundo branco, vamos pensar assim. Dois sistemas de eixo, né? Esses dois sistemas de eixo é como se eles estivessem numa grade nessa figura, tá bom? E a gente pode mudar as propriedades dessa grade. Grade em inglês é grid, tá? Então, vamos mudar aqui essas configurações. Então, a gente tem aqui, ó, um grid spec, tá? KW. Eu sei que é um nome de parâmetro horrível, tá? Mas basicamente, o que a gente tem? Esse grid é grade, como eu falei para vocês, spec vem de specifications, né? Especificações, e KW vem de keywords, né? Que é basicamente a gente vai utilizar aqui um dicionário, tá? Então, isso é muito comum quando a gente está trabalhando com dicionários em Python, tá bom? Então, eu vou passar aqui uma chave de dicionário, que é height ratios, tá? O que significa isso aqui? Razão de altura. Que é basicamente o que eu quero mudar, certo? Esses dois gráficos aqui, eles agora estão com o mesmo tamanho, né? Tanto no que diz respeito à largura, tanto no que diz respeito à altura. Mas se você parar para pensar, o gráfico que eu quero chegar é esse daqui. O boxplot é bem menos alto do que o histograma. Então eu quero mudar essa proporção de alturas, tá bom? Então por isso que a gente vai usar isso daqui, tá? Então aqui eu vou botar 2 pontos e vou passar aqui uma tupla, tá? Com as frações de altura. Então, e lembra, a primeira altura é referente ao AX1 e a segunda altura é referente ao AX2, tá? Então, eu quero o AX1 bem menor que o AX2. Então, eu vou passar aqui uma proporção de 0,15, 0,85, tá? Vamos rodar essa célula, só para você entender. Então, ó, repara que ficou bem menor aqui o boxplot do que o histograma. Por quê?
Pensa como se a figura toda, a altura da figura toda, fosse 100%. Eu disse que 15% da altura é para o boxplot e 85% do restante é para o histograma. É basicamente isso que significa isso daqui, tá? A gente já está ocupando muito espaço, essa linha já está ficando muito grande, tá? A gente pode partir essa linha aqui em mais de uma, tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil de ler. E tem uma outra coisa aqui que eu quero fazer, tá? Até para resolver essa questão desse price aqui e tal, eu posso tirar esse price na mão ou eu posso aproximar esses dois gráficos, tá? Eu vou fazer essa segunda opção. Eu vou vir aqui e botar uma outra chave aqui que eu vou chamar de HSpace, tá? E vou passar aqui um valor bem pequenininho, 0.02, ok? O que significa isso? Esse H é de height, né? De altura, ok? Então, é a diferença, né? O espaço, né? Esse space aqui é de espaço entre esses dois aqui, tá bom? E eu botei um valor bem pequenininho ali. Se eu rodar essa célula agora, repara que esse gráfico aqui se aproximou desse, tá? E eu deixei exatamente o espaço aqui necessário para aparecer pelo menos esses tracinhos aqui. Então, essa é uma maneira que você tem de resolver isso daqui. Essa linha já está ficando meio grande também, tá? Vamos colocar aqui um parâmetro por linha que eu acho que fica mais fácil da gente ler. Beleza? Então, isso daqui é uma forma de você trabalhar aí com mais de um sistema de eixo em uma figura. Você pode dizer, né, como que eles vão ficar distribuídos. Então, aqui no caso eu botei duas linhas de gráfico e uma coluna, tá? Eles estão compartilhando o eixo X e aqui eu estou brincando com a proporção desses sistemas de eixo. Beleza? Então, basicamente foi isso que eu fiz aqui, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, né, para deixar esse gráfico um pouco melhor, tá? A gente pode colocar aqui linhas de grade para facilitar um pouco a leitura. Tem gente que gosta de linhas de grade, tem gente que não gosta, às vezes fica bom, às vezes fica ruim, mas a gente pode fazer isso, tá? Se você olhar aqui, ó, a gente tem nessa figura, não sei se no vídeo pega muito bem, mas acho que pega sim, a gente tem aqui essas linhazinhas tracejadas, né, que acabam ajudando, às vezes, a gente a entender, né, a leitura, né, facilitar a leitura aí da nossa escala, tá? Quando a gente tem o gráfico assim, muitas das vezes a gente gostaria de ter mais valores aqui no nosso eixo X, né? E ter algumas linhas para facilitar aqui a nossa leitura, tá? Então, você sempre tem que verificar se faz sentido colocar ou não. Às vezes um gráfico mais limpo é melhor e outras vezes um gráfico com um pouquinho mais de informação é melhor. Então, depende muito aí do seu objetivo, tá? E eu quero ligar as linhas de grade nos dois sistemas de eixo, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar pelos dois sistemas de eixo. Para cada AX que tem em AX1 e AX2, tá? O que eu quero fazer? Eu quero configurar a linha de grid. Então, existe um método de sistema de eixos que é justamente grid, tá? Então, ax.grid. Como eu estou fazendo o loop for, eu vou passar pelo AX1 e o AX2, tá? Nos dois, eu quero que apareça a linha de grid. Então, vou botar ax.grid e passar true para dentro. Se eu rodar essa célula aqui, repara que agora apareceu a linha de grid aqui, certo? Só que ela está uma linha contínua. Eu não gostaria que fosse uma linha contínua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e passar um line style, que é literalmente estilo de linha, tá? Eu gostaria que essa linha fosse tracejada. Tá? Então, botei aqui dois tracinhos. Se eu rodar essa célula agora, então repara que agora a minha linha de grade ela está tracejada, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria, né? Eu vou botar aqui a cor, só para deixar bastante claro que eu quero que seja a cor cinza, tá? E eu vou deixar essa cor um pouco menos evidente, tá? Então, eu gostaria que fosse uma coisa um pouquinho mais sutil, um pouco mais translúcida. Então, para isso existe o parâmetro alfa, tá? Então, ó, se eu botar aqui alfa igual a 1, vai permanecer do jeito que está. Se eu botar aqui alfa igual a 0, sumiu, certo? Então, basicamente, isso daqui é um parâmetro relacionado à opacidade. Se eu colocar 0, não aparece nada. Se eu colocar 1, aparece perfeitamente. Eu quero alguma coisa mais no meio do caminho, então vou botar 0.5, tá? Então, repara que agora essas linhas ficaram um pouquinho mais suaves. Tá bom? E novamente, né, você pode mudar esse parâmetro. Se você achar assim, pô, tá muito forte isso aqui, você pode diminuir mais ainda esse valor aqui, tá? Então tudo isso depende aí do seu gosto, tá bom? E uma coisa que me incomoda é que, se você reparar, essas linhas, elas agora estão aparecendo por cima do gráfico. Eu gostaria que elas estivessem aparecendo por baixo do gráfico, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e botar ax.set axis below e passar aqui um true.
que é literalmente botar o sistema de eixos para baixo, tá? Below é abaixo, então eu estou passando true aqui, tá? Se eu rodar essa célula agora, então não sei se no vídeo vai dar para perceber, tá? Aqui você ainda enxerga as linhas de grade, porque essas barras elas são parcialmente transparentes, mas você percebe que no boxplot que não é transparente, que esse tracejado agora está passando por trás do boxplot, tá? Então isso fica meio, deixa o seu gráfico menos grosseiro, certo? Ele fica um pouquinho mais apresentável, beleza? A gente jogou essas linhas de grade para trás, tá bom? Então essa é uma das coisas que acho que vale bastante a pena fazer, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é mudar esse intervalo aqui de forma que esse intervalo apresente mais valores aqui e facilite mais a leitura desse gráfico, né? Como aqui ele está de 20 em 20, às vezes você gostaria de ter um pouquinho mais de ticks aqui, né? Que são esses tracinhos em inglês aqui, eles se chamam ticks, tá? Então, às vezes, você gostaria de ter alguns ticks a mais aqui para facilitar mais ainda a sua leitura, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de diversas formas, mas existe uma forma, digamos assim, mais programaticamente correta de fazer isso quando a gente está falando de Matplotlib, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer aqui a importação, tá? De uma ferramenta do Matplotlib. Então, import matplotlib.ticker, tá? E a gente costuma abreviar isso como mtick, ok? Então, como eu falei, né? Esses tracinhos aqui, eles são chamados de tickers. E você tem como manipular eles, você tem como mudar o intervalo deles, você tem como mudar as propriedades deles. Existem várias coisas que você pode fazer com esses ticks, tá bom? E você pode fazer isso muito manualmente, ou você pode utilizar uma ferramenta especial para ticks do Matplotlib, que é exatamente essa daqui, tá? E o que eu quero? Eu gostaria de ter mais valores aqui. Eu acho que se fosse de 5 em 5, eu teria mais possibilidades de leitura dessa escala, tá? Então, isso vai ser uma das coisas que eu vou fazer. E lembra, essa escala aqui, tá, que está aparecendo, é do AX2, certo? Ó, boxplot está no AX1, histograma está no AX2. Eles estão compartilhando o mesmo eixo X, mas esse eixo X aqui do histograma é do AX2, certo? Ó, histograma, AX igual a AX2. Então é no AX2 que eu tenho que fazer essas alterações, tá? Então vou vir aqui no AX2, eu estou mexendo no eixo X, então ax2.x-axis, certo? Em inglês, né? Eixo X, tá? E o que eu quero? Eu quero mudar, né, a localização desses ticks. Esses ticks aqui, eles são os ticks principais, tá? Você já deve ter visto vários gráficos aí na sua vida, você sabe que tem os tracinhos principais, onde a gente efetivamente coloca os números, e às vezes tem tracinhos secundários, que são menores e que não tem os números aparecendo neles, tá? Nesse caso aqui, eles não estão aparecendo apenas os ticks maiores, os ticks principais. Então, vamos botar aqui set major locator. Vamos entender isso. Set é configurar, major é principal, tá? Que é justamente porque a gente está olhando os ticks principais, tá bom? Locator é para dar a localização. Então, eu vou querer mudar a localização dos ticks principais. É basicamente isso que eu estou dizendo, tá bom? E eu vou pegar aqui esse mtick que a gente importou e vou botar aqui multiple locator, né? São múltiplos localizadores. E esses múltiplos localizadores, eu quero que eles tenham um espaçamento de 5 em 5. Então, tem esse base igual a 5 justamente para você ter esse espaçamento de 5 em 5. Vamos rodar essa célula. Então, repara que agora eu tenho aqui, ó, vários tracinhos e o intervalo deles é de 5 em 5. Só que está horrível de ler essa escala aqui, né, porque os números eles estão um atrás do outro, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar a angulação desses valores aqui. Vamos fazer isso. Então, eu vou pegar aqui no AX2, tick params, que é eu estou mudando parâmetros desses ticks, certo? Eu estou mudando os parâmetros do eixo X, tá? E o parâmetro que eu quero mudar é a rotação. Então, vou passar aqui rotation igual a 90. Então, se eu rodar essa célula agora sim eu consigo ler, né? Antes eles estavam um do lado do outro, agora continuam um do lado do outro, mas como eu fiz a rotação em 90 graus, eu agora consigo ler esses valores aqui tranquilamente, certo? Então, agora sim eu consigo ler esses números aqui, tá? E eu tenho mais deles, então possibilita, né, uma melhor leitura. Então, digamos que você queira colocar essa figura num relatório, alguma coisa nesse sentido, tá? Facilita muito mais a pessoa a perceber aqui, né, onde que está basicamente o Q1. Ó. O Q1 está um pouquinho abaixo de 180, né? Então isso daqui vai acabar ajudando ela
tá? Então, quanto mais valores você tiver aqui, né, e mais linhas de grade, mais fácil, né, fica a leitura dessa figura por uma pessoa. É claro, né, o ideal seria você dar a figura juntamente com, por exemplo, essa tabelinha aqui, né, do describe para a pessoa ter aí as informações, né? Mas dependendo da situação, dependendo do contexto, né, onde essa figura for inserida, às vezes faz sentido você facilitar mais a vida da pessoa que está vendo, colocando aí mais linhas de grade e mais valores aqui, de forma que ela consiga se localizar um pouco melhor, tá? Lembra, a figura sempre tem que ser mais adequada ao público-alvo e ao ambiente onde ela vai ser exibida. Se vai ser num site, se vai ser num relatório, tá? Então, tudo isso são situações que você tem que avaliar antes, né, de você definir aí quais são os parâmetros que você vai colocar na figura, beleza? Então, isso daqui está muito próximo do resultado final que a gente quer, né? Então, lembra, o nosso resultado final que a gente quer é esse daqui. A única coisa que está faltando agora é a gente colocar aqui essas linhas auxiliares, tá? Essas linhas estão botando a média, a mediana e a moda, ok? Média, acho que todo mundo já tem uma certa noção do que é. Mediana, a gente já conversou. E moda é simplesmente você colocar ali qual é o valor que mais aparece, tá? Que foi a primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas que eu mostrei para vocês, né? Antes mesmo da gente entrar em discussão de histograma, lá no início eu mostrei para vocês aqui com o value counts, né? A gente tem aqui o valor que mais aparece como sendo 199. Ele aparece 21 vezes, tá? Então esse valor que mais aparece, estatisticamente falando, a gente chama de moda, tá bom? Então, vamos colocar essas 3 linhas aí. Essas 3 linhas, elas são linhas verticais, tá? Então, a gente tem, né, aqui como colocar essas linhas para aparecer. Vamos colocar aqui, lembra que essas linhas aqui, elas vão aparecer nesse eixo aqui, né, nesse sistema de eixos aqui, que nada mais é do que o nosso histograma. E o nosso histograma está no AX2. Então, AX2.AXVline, tá? Então, esse V-line é de vertical line, porque a gente está efetivamente colocando aí uma linha vertical, tá? E eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça price.min, né? Que é a média de preços, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma cor, tá? Eu vou colocar aqui como sendo C1. Francisco, o que significa esse C1? Lembra, quando a gente tem, né, no Matplotlib, mais de um elemento gráfico, tá? Você já deve ter percebido isso, né? Que o primeiro elemento gráfico muitas das vezes aparece com a cor azul, o segundo com a cor laranja, o terceiro com a cor verde, e assim sucessivamente, né? Existe uma paleta de cores básica ali do Matplotlib, e que você pode mudar, tá? Mas, independentemente da paleta de cores que você está utilizando, a primeira cor é sempre a cor C0, tá? A segunda cor é a cor C1. A terceira cor é a cor C2. Lembra que em Python numerações começam em 0, certo? Então, aqui eu estou dizendo que é basicamente, ó, pega a segunda, porque segunda, aqui está 1, mas por que é a segunda? Porque a primeira começa em 0, certo? Então, pega a segunda cor da sua paleta de cor, seja ela qual for, tá bom? Então, é basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Eu quero que essa linha ela seja tracejada, então vou colocar aqui um line style, 2 tracinhos aqui, tá? E eu quero que tenha um nome, né? Essa daqui basicamente é a linha referente à média, tá bom? E eu quero que agora apareça uma legenda, então vamos botar aqui a x2.legend. Vamos entender aqui, ó. Então repara que agora apareceu aqui uma linha, tá? Que é a linha de média, beleza? Que ela tá aparecendo aqui, tá? Eu gostaria que aparecesse aqui no boxplot também, tá? Mas a gente já vai conversar sobre isso. Vamos primeiro resolver as linhas aqui do nosso histograma, tá bom? Então, ó, essa linha de raciocínio que a gente fez aqui, tá? Eu vou repetir ela para mediana, mas só que para algumas pessoas que podem não ter entendido, eu vou colocar aqui, ó, C0, só para você ver que vai ficar azul, tá? Então, ó, repara que agora a linha ficou azul. Por quê? Porque na paleta de cores padrão do Matplotlib, a primeira cor é azul, a segunda cor é laranja, a terceira cor é verde, tá? Então é basicamente isso que eu estou dizendo aqui. E por que eu não estou botando na mão blue, red, green, tá? Porque se eu quiser mudar essa paleta de cores depois, eu posso mudar essa paleta de cores, dar um comando lá em cima para o Matplotlib para mudar a paleta de cores. Se você quiser que a gente faça um vídeo mais específico sobre isso, tal, avisa aí que a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso, como é que você muda estilo, como é que você muda a paleta de cores, tá? Mas se eu vier mudar a paleta de cores, eu não preciso vir aqui e mudar cada cor na mão.
ele já vai pegar a segunda, terceira, quarta cor da paleta de cores que eu defini lá em cima, tá? Por isso que é interessante você fazer dessa forma, ao invés de botar a cor na mão. Claro, você pode botar a cor na mão, se você efetivamente tiver ali alguma necessidade disso, tá? Mas assim fica o código mais fácil de manipular, tá bom? Então vamos voltar isso aqui para C1, vai voltar aqui para laranja, eu vou copiar essa linha aqui, e aqui, ao invés de min, eu vou botar median para pegar a mediana. Agora eu quero C2, tá? E agora aqui a minha legenda vai ter que ser a mediana. Então agora está aparecendo aqui a mediana, né? E repara que a mediana, que é essa linhazinha verde, ela no final acaba coincidindo com essa linha aqui do boxplot, porque como eu falei para vocês, né? Essa linha aqui do boxplot é justamente a mediana. Beleza? Então faz sentido ter ali a coincidência. E vamos aqui pegar agora a moda, tá? A moda ela sempre vem na forma de uma lista. Então eu vou botar aqui 0 para pegar a primeira posição dessa lista, tá bom? E aqui, ao invés de C2, vai ser C3, tá? E aqui vai ser a moda. Então repara que agora a gente tem aqui, ó, tá? E repara, ó, aqui a linha tracejada do 200 tá bem aqui do lado, né? Porque a gente já sabe que é 199. Então isso daqui tá muito próximo ao que a gente já tem aqui. Se você parar para pensar, a única coisa que está faltando é essa linhazinha laranja aqui, né, do nosso, no nosso boxplot, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer isso, tá? Para a gente entender o que eu vou fazer, vamos pegar só o boxplot aqui, tá? Lembra, isso daqui é quando a gente rodou essa célula aqui e apareceu só o boxplot sozinho ali, tá bom? Uma coisa que você pode fazer nesse boxplot, tá, é passar um parâmetro aqui que se chama showMins, tá? Igual a true. Isso aqui basicamente vai fazer com que seja apresentada também a média, tá? Lembra, no boxplot, por padrão, a única coisa que aparece é o valor mínimo, tá? Q1, Q2, a mediana, Q3, o valor máximo e eventuais outliers, tá bom? O valor mínimo e máximo considerando outliers, tá? Mas esse showMins aqui vai aparecer também a média, tá bom? Isso nem sempre aparece nos boxplots. Então, se eu rodar essa célula aqui, repara que agora apareceu um triângulo aqui, tá? Esse triângulo é justamente para representar a média, tá bom? Só que eu não gostaria que aparecesse na forma de um triângulo, eu gostaria que aparecesse na forma de uma linha. Tudo bem, você pode vir aqui e passar min line, que é a linha da média, igual a true. Beleza, agora não está mais aparecendo como um triângulo, apareceu como uma linha. E repara que ele mesmo, né, coloca, né, o Seaborn mesmo aqui, está colocando essa linha tracejada com uma outra cor para não confundir com a mediana, tá bom? Para não confundir com a mediana, tá? E o que a gente pode fazer? A gente pode mudar as propriedades dessa linha de média. Inclusive, existe um parâmetro para isso, que é min props, tá? Que vem literalmente de min properties, ou de propriedades da média. Beleza? Então, a gente pode mudar uma série de coisas aqui, tá? Isso aqui é um dicionário. Então, ó, eu vou passar aqui color e vou passar C1, tá? Então, se eu rodar essa célula, repara que agora está laranja. Por quê? Porque C1 é a cor laranja na paleta de cores padrão, certo? Então, ó, eu posso mudar uma série de coisas aqui. A linha, o estilo da linha já está tracejado, tá? Mas se não estivesse, você pode vir aqui e colocar line style. Tá? Isso aqui tem que ser uma string. Então, vamos lá. Line style. 2 pontos. E você pode botar aqui 2 tracinhos, tá? Para dizer que é uma linha tracejada. Se eu rodar aqui não vai mudar muita coisa, porque já era uma linha tracejada. Mas se você quisesse que fosse uma linha contínua, só tira um tracinho aqui e agora virou uma linha contínua, tá? Então você pode mudar o estilo da linha. Essa linha já está ficando meio grandinha, tá? Vamos colocar um parâmetro por linha aqui só para facilitar a nossa vida. Então, beleza, isso aqui vai ser tracejado. E a gente pode mudar também aqui line width, tá? Que é a largura da linha, né? O quão grossa é a linha. A gente pode botar aqui, por exemplo, 1, tá? E daí não vai mudar aqui, né? Porque por padrão já é 1, mas só para você entender, se eu botar 2 aqui, repara que a linha fica muito mais larga, né? Muito mais grossa, tá bom? Então você pode mudar as propriedades dessa linha de média aqui, tá? Vou deixar 1, que é o padrão, tá? Essas duas aqui, se você quiser, você pode até apagar, tá? Mas eu vou deixar aqui só para deixar bastante explícito que você pode mudar essas propriedades. E agora, basicamente, eu preciso fazer isso nessa nossa figura aqui. Então, eu vou vir aqui no nosso boxplot. E vou passar aqui para ele, que é para aparecer a média.
é para aparecer a média na forma de uma linha, tá? E vou passar aqui as propriedades dessa linha, tá bom? Então, vou botar aqui color C1. Vou passar aqui o line style. Tá? Que vai ser tracejado. E vou passar aqui o line width, que vai ser 1. Tá? Essa linha está muito grande. Vamos dividir isso aí um parâmetro para cada linha, tá? Só para ficar mais fácil. E se a gente rodar essa célula aqui, então repara que agora a gente está aí com o nosso boxplot com essa linha aqui. Então acaba ajudando bastante a pessoa, né? Ela vai chegar aqui, ah, beleza, essa daqui é a média, tá bom? E você, se você quiser, você também pode mudar a cor da mediana aqui para ficar verde e tal, tá? Só para ficar contínuo, como aqui já tem uma certa sequência, tá? Eu acho que não faz muito sentido. Eu fiz um teste aqui antes e tal, para mim não ficou tão bom visualmente quanto deixar isso aqui preto, mas se você achar que faz sentido isso aqui ser verde, tendo em vista que essa linha aqui já é verde, você também tem como mudar isso, né? Só que ao invés de você mudar nas propriedades da média, você vai mudar nas propriedades da mediana, beleza? E para a gente finalizar, né? Isso daqui foi muito código que a gente acabou fazendo aqui. Seria interessante o quê? Seria interessante você colocar isso dentro de uma função, certo? De forma que você possa colocar essa função, por exemplo, no arquivo à parte, e sempre que você tiver um novo projeto, você poder utilizar essa função, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos criar uma outra célula aqui, ok? E basicamente o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse nosso código todo aqui, tá bom? E vou colar aqui, tá? Só que antes aqui, eu vou colocar a definição de uma função. Então, def. E daí vamos dar um nome aqui para essa função, tá? Eu vou colocar aqui boxIstPlot. É o melhor nome de função? Não sei, tá? Mas tendo em vista que as funções do Seaborn são boxplot para o boxplot, né, para o diagrama de caixa, istplot para o histograma, e aqui a gente está com os dois, então eu vou botar boxistplot, tá? Boxistplot, porque tem os dois. É o melhor nome? Não sei, tá? Mas você pode mudar o nome dessa função depois, se você quiser. E vamos parar para pensar. O que a gente precisou aqui no que diz respeito para criar essa figura? Cara, a gente basicamente precisou de uma fonte de dados e da coluna dessa fonte de dados. A nossa fonte de dados, por acaso, só tinha uma coluna, né? Mas a gente precisou definir ela o tempo todo, né? É a coluna price. Então, vamos lá. Dados, coluna, tá? E se você quiser, né, você pode mudar diversos parâmetros aqui, ok? Então, num primeiro momento, vamos deixar só dados e coluna, ok? 2 pontos, porque a gente precisa disso. E tudo isso daqui vai ficar onde? Tudo isso daqui vai ficar dentro do corpo da função. Então, selecionei tudo aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um tab, pronto, tá tudo isso aqui agora, ó, dentro do corpo da função. Antes a gente estava no primeiro aqui, né? Coladinho aqui nos números. Repara que cada célula minha aqui tem os números da linha. Então, agora tem um espacinho aqui. Por quê? Porque agora eu estou indicando que tudo isso daqui está dentro do corpo dessa função. Beleza? E o que a gente precisa mudar aqui? Ora, esse dados aqui vem de um data frame, certo? Então, toda vez que aparece esse df aqui, eu vou substituir por dados para indicar que é esse parâmetro da função aqui. Esse parâmetro da função que vai ser passado para cá, tá? Mesma coisa aqui, ó. Dados. Certo? Vamos ver se aparece em mais algum lugar aqui, ó. Aqui tem, ó, df. Esse df aqui, tudo isso daqui, né, vai virar dados. Beleza? E vamos lá, ó. Coluna, tá? Ora, esse price aqui é a coluna. Então, isso aqui é coluna, certo? Lembra, isso aqui agora é uma função que eu quero que funcione em qualquer projeto seu. Em qualquer projeto seu, você vai passar um data frame e uma coluna. Então, eu preciso dizer, ó, x coluna, certo? Onde mais que aparece isso daqui? Aparece aqui, ó. Então, coluna, certo? E onde mais que aparece aqui, se eu não me engano, aqui, tá? Então, esse price aqui, coluna, certo? Então, agora a gente generalizou isso daqui. Isso daqui deu um certo trabalho, certo? A gente está aí com, sei lá, 1 hora de vídeo. Quem chegou aqui em 1 hora de vídeo, deixa aí no comentário aí, 1 hora de vídeo, certo? Então, ó, a gente está aí com 1 hora de vídeo. Fez esse imenso trabalhão aqui. Só que agora você vai colocar isso dentro de uma função. Toda vez que você quiser isso daqui, você vai importar essa função. Pronto, acabou, certo? Então, ó, você só precisa do seu conjunto de dados, que vai ser um data frame, e precisa da coluna do seu conjunto de dados. E isso daqui, em princípio, vai funcionar. Vamos rodar essa célula.
tá? Rodei essa célula. Então agora existe esse box ist plot aqui, certo? Então, vamos lá. Box ist plot. Vamos passar o nosso data frame e vamos passar o nome da coluna, que é a coluna price. Está aqui exatamente o mesmo resultado. Tá? Então agora o que você pode fazer? Você pode pegar, né, isso daqui, colocar no arquivo Python e importar esse arquivo Python. E eu vou fazer isso com você até o final do vídeo. Tá? Mas só para você entender aqui, você pode aqui colocar quantos outros parâmetros você quiser. Tá bom? Então, ó, só de exemplo, você tem muita coisa aqui que você pode mudar, tá? Você pode transformar isso aqui num parâmetro. Por quê? Porque essa escala de 5 em 5 funcionou para esse conjunto de dados. Não necessariamente vai funcionar para todos os conjuntos de dados. Então, se você quiser, você pode transformar isso aqui num parâmetro. Você pode botar um valor padrão aqui, mas se a pessoa quiser, ela pode mudar. Tá? Então tem uma série de outras coisas aqui que, se você quiser, você pode parametrizar. Eu vou ensinar a você como é que você pode parametrizar. Digamos que esse bins igual a 10 aqui, você não esteja satisfeito com isso. Tá? Você pode vir aqui e botar bins igual a 10. Você vai deixar o valor padrão 10, tá? E agora você precisa transformar isso aqui como sendo bins. Tá? Então, ó, só para você entender, existe o parâmetro bins do istplot que está recebendo o bins que veio aqui da sua função. É ruim porque tem o mesmo nome, tá? Mas, se você quiser mudar o nome, vamos botar aqui, intervalos, tá bom? Só para você entender que são coisas diferentes. Então, ó, esse bins vai receber esses intervalos aqui, tá bom? Então, eu vou precisar rodar essa célula de novo para ter essa função definida novamente, tá? Então, rodei a célula. E vamos rodar essa daqui. Em princípio, não vai mudar nada, tá? Ó, realmente não mudou nada. Mas agora eu posso vir aqui e botar bins, desculpa, intervalos, né? Que a gente mudou o nome para intervalos igual a 5. Ó, mudou aqui para 5, certo? Ah, eu quero botar, sei lá, 25. Beleza, então agora eu tenho 25 barrinhas aqui, tá bom? Então, em princípio, você pode, se você quiser, mudar, né, parametrizar tudo que você quiser aqui, tá? Então, ó, você pode parametrizar isso daqui se você quiser. Você pode parametrizar a rotação. Ah, essa rotação de 90 graus nem sempre fica boa. Às vezes você queria que fosse 45, algum outro número. Você pode, tendo em vista que isso aqui agora é uma função, parametrizar tudo que você quiser. Tá bom? E daí você vai deixar essa função o mais flexível possível, de forma que você possa ir mudando esses parâmetros em cada projeto que você tenha. Ah, eu não gostei dessa razão de alturas que você colocou aqui, porque eu achei que o boxplot ficou muito espremido. Você pode mudar isso aqui no corpo da função, ou você pode transformar isso aqui num parâmetro. E daí a pessoa pode colocar lá a razão que ela quiser. E lembra, você pode passar os parâmetros com valores padrão, que nem eu fiz aqui. Ó, por padrão é 10. Isso significa o quê? Isso significa que se a pessoa não passar nada, por padrão serão 10 barras, tá? Mas você pode parametrizar o que você quiser, beleza? E para terminar, o que a gente precisa aqui? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá? Vou criar um outro notebook aqui. Eu vou chamar de exemplo.ipynb, tá bom? Então, ó, repara, tá vazio, tá? Vou selecionar um kernel aqui, porque a gente precisa de um kernel para trabalhar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa nossa função. Vou copiar. Vou criar um outro arquivo aqui, tá? Que eu vou chamar aqui de auxiliar, tá bom? Que é um arquivo onde vai ter várias funções auxiliares, tá? Só para isso. E vamos colar aqui. Tá bom? Ele está reclamando aqui que ele não achou o que é esse PLT e o que é esse SNS. Então vamos importar aqui, import matplot lib.pyplot splt. E vamos importar aqui o Seaborn como SNS. Tá? Então beleza, ele agora, né, parou aí de reclamar. A gente também tem aqui o mtick, que ele também está reclamando, certo? Então a gente tem aqui import matplotlib.ticker as mtick, certo? Então, acho que agora tem tudo que ele precisa, tá bom? Agora tem tudo que ele precisa. O que eu quero mostrar para vocês? A partir do momento que você tem essa função em um arquivo, você pode pegar esse arquivo e colocar em qualquer projeto seu que você vai poder importar essa função. Então, ó, eu estou com um arquivo em branco aqui, eu preciso da minha base de dados, tá? Eu preciso da minha base de dados. Então, vou lá no início só para copiar essa parte aqui da nossa base de dados. Beleza? Então tá aqui. Tem o meu data frame. Ok. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu agora vou vir aqui. From auxiliar. Import. Box. Ist plot. Ok? E agora eu vou botar aqui. Box. Ist plot. Vamos passar o nosso data frame. Vamos passar o nome da nossa coluna. Pronto. Tá aqui.
a gente fez esse trabalho todo, eu mostrei ali tudo para você, né? Para a gente praticar bastante Matplotlib, praticar bastante Seaborn. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa no que diz respeito à manipulação de gráficos, como é que você pode manipular uma série de coisas no Matplotlib. Daí você pode estar pensando assim, eu vou ter que ter esse trabalho toda vez? Não, tá? Toda vez que você tem um trabalho grande, certo? Que nem você acabou de ter ali para personalizar um gráfico e tal, e você pensa assim, pô, eu vou querer usar isso diversas outras vezes, coloca tudo isso numa função, coloca todos os parâmetros que você achar que faz sentido nessa função, coloca isso no arquivo e pronto. Agora, toda vez que você precisar, desde que esse arquivo esteja disponível no seu projeto, você pode fazer a importação, tá? Que nem a gente acabou de fazer aqui. Então agora, toda vez que você quiser um gráfico como esse daqui, você vai poder pegar e colocar em 2 linhas, certo? Basicamente tudo que você precisa. Você vai ter o seu data frame. Se esse data frame aqui tivesse mais colunas numéricas e você quisesse fazer a mesma análise em todas as colunas numéricas, passa o data frame e passa o nome da coluna. Pronto, acabou, certo? É esse o poder que você tem, tá? E claro, né, você pode vir aqui documentar essa função, certo? É sempre interessante você documentar a função, tá? Então, você pode vir aqui e, né, gera um boxplot e um histograma para uma coluna específica, certo? E daí você pode detalhar, né? Esse dados é do tipo data frame, certo? Então você pode vir aqui, são os dados de entrada, tá? Essa coluna é uma string, certo? E essa coluna é o nome da coluna no data frame, certo? Esses intervalos aqui, né, basicamente é o número de intervalos, né? E aqui está em inglês, né? A gente pode mudar. Então, por padrão, é 10, tá? Então, você pode documentar isso daqui, tá? No arquivo que vai estar aí para vocês baixarem, vai estar documentado direitinho, né? É sempre bom você documentar, porque às vezes você faz isso daqui há um bom tempo, depois não lembra exatamente o que era, especialmente se você colocar vários parâmetros aqui, é bom você explicar o que é cada um deles, mas com isso daqui, você fez esse trabalho uma única vez, e agora você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser, tá? Basta esse arquivo aqui, que eu dei esse nome aqui, auxiliar.py, mas você pode colocar, né, qualquer outro nome que você queira, gráficos.py, né, e todas as funções dos seus gráficos vão estar ali, e daí você pode importar isso em todos os seus projetos. Você pode, inclusive, transformar isso aqui numa biblioteca particular sua. Aí você vai botar lá pip install, o nome da biblioteca que você quiser, tá? E daí você nem precisa mais ter esse arquivo copiando em cada projeto, né? Você tem essa biblioteca particular sua que você só instala em todo o projeto seu e vai ter lá todas as funções de gráfico personalizadas que você fez. Se você quiser que a gente apresente isso para você, como é que você pode fazer isso nessa sua biblioteca particular, né, que você pode dar só um pip install e instalar, deixa aí nos comentários que a gente pode abordar isso em um outro vídeo também, tá bom? Então, pessoal, eu sei que esse vídeo aqui foi um pouquinho grande, mas eu espero que tenha valido a pena, eu espero que tenha aparecido muitas novidades aí para vocês, né? Essas manipulações aí com o Matplotlib. Eu sei que muitas das vezes as pessoas não dominam tanto assim, tá? Então eu espero que tenha valido a pena aí para vocês. Se você quiser que a gente entre em mais detalhes de alguma dessas manipulações, que se você gostou desse vídeo e gostaria de ter mais vídeos construindo do zero algum gráfico em específico, deixa aí nos comentários. Eu estou sempre olhando os comentários para ver o que vocês estão sugerindo, beleza? Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa aí aquele like, compartilha, se inscreve no nosso canal, não esquece de dar uma olhada nos links na descrição e a gente se vê no próximo vídeo de Ciência de Dados.